Evangelho, sábado da 18ª semana do Tempo Comum, hoje festa da Transfiguração do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 18ª semana do Tempo Comum, hoje, festa da Transfiguração do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos levou para o 9º capítulo do Evangelho de São Lucas. Porém, a narrativa que acabamos de ouvir, ela acontece em continuação à sequência das narrativas que ouvimos nesses últimos 2 dias. Só que na celebração de hoje, ao invés de ouvirmos o 17º capítulo de São Mateus, pois estávamos no capítulo de São Mateus e ontem concluímos o 16º, a liturgia nos propõe de irmos para o 9º capítulo de Lucas e ali ouvirmos a narração da transfiguração. Então, para apenas termos essa correspondência presente, a narrativa que hoje ouvimos, ela se encontra na sequência do Evangelho de Mateus, ou seja, na sequência temporal do Evangelho. Seria exatamente o momento seguinte a essas palavras que Jesus disse a seus discípulos a respeito da condição para segui-lo, né? Nós dizemos que tudo começa, assim como vai mostrar o Catecismo da Igreja, tudo começa com a profissão de fé do apóstolo São Pedro. Então, tudo começa com aquele momento em que o Senhor pergunta aos apóstolos: quem dizem os homens ser o Filho de Deus? E Pedro faz a sua resposta. E em seguida Jesus faz o primeiro anúncio da paixão. E Pedro se escandaliza com o anúncio da paixão. E em nome dos discípulos, porque geralmente a gente fala, tudo que Pedro faz de bem, faz em nome de todo mundo. Tudo que ele faz de estranho, faz em nome próprio. Não, nada disso. Então, assim como ele também teve a precedência no falar, né, ele demonstrou ali a precedência no seu responder. E poderíamos dizer que, naquele momento, ele representa de maneira sensível os nossos medos, que muitas vezes nos leva a tomar medidas sem falar com o Senhor, né? A meditação que fazíamos ontem traz essa referência para nós, que por conta do medo, e isso recordávamos a meditação de quinta-feira, por conta do medo daquilo que nos espera no momento vindouro, por conta da incerteza do sofrimento que teremos no próximo instante da nossa vida, acabamos tomando providências por nós mesmos e esquecemos que o Senhor quer que nós caminhemos com Ele até o fim. Até o fim. O Senhor nos quer consigo no céu. Então, quando Ele diz
vinde para trás de mim, para caminharmos para onde? Para caminharmos rumo ao céu. O Senhor quer que nós estejamos com Ele no céu. Só que caminhamos atrás dele, caminhando assim, seguindo os seus passos, o que significa dizer que entre nós e tudo aquilo que o futuro nos reserva está nosso Senhor, pois Ele está caminhando um passo à nossa frente. E daí quando Ele nos propõe, se quiseres me seguir, vinde após mim, seguir até onde? Mais uma vez, seguir até os céus, vinde após mim. Renegue a si mesmo, como falávamos, o que significa dizer, não coloca prioridade sobre aquilo que você quer e pretende para essa vida, pois a vida foi feita para ser um dom, para ser uma entrega. Toda vez que buscamos viver para nós mesmos, acabamos com tudo, atrapalhamos tudo. Renegue a si mesmo, tome a sua cruz, e falávamos a respeito. Se a minha cruz está nas mãos do Senhor, eu quero estar nas mãos dele, eu a tomo para poder permanecer nas mãos dele, isso é belíssimo, né? E depois o siga, ou seja, não desvie nem para um lado nem para o outro. Quando o medo se levanta na nossa vida, a dificuldade de seguir adiante muitas vezes acontece porque nós falamos pouco desse nosso medo ao Senhor e esquecemos que isso que está vindo na nossa vida está vindo dentro do caminho que nos leva para o céu. Está vindo não aleatoriamente, mas o Senhor está conosco, está ali. Não é uma ameaça contra a progressão nesse caminho, é parte do caminho. Tem um significado dentro dessa estrada e não será enfrentado sem ter Jesus conosco à nossa frente. Só que se nos esquecemos disso tudo, nos apressamos em tentar gerar providências e respostas. E nisso nos dispersamos daquilo que o Senhor quer para nós, daquilo que o Senhor reservou para nós. Então a coisa mais importante é falar com Ele dos nossos medos e ouvirmos a sua palavra e seguirmos a sua voz, assim como Ele colocou Pedro no seu lugar, quando Pedro tentou ouvir a voz de um outro que se manifestava sobre as fragilidades do seu coração. Bom, chegamos até aqui? Agora nós vamos perceber que durante a transfiguração vão se reforçar vários elementos. Como assim, Padre Fábio? Deus vai falar na presença da Trindade. Eis meu Filho muito amado, escutai-o. Então aquilo que o Senhor já tinha mostrado a Pedro como atitude ao dizer, vai para trás de mim, Satanás, e ao dizer no momento seguinte, se alguém quer me seguir, então faça isso, isso e isso, agora vem confirmado. Assim como o anúncio da paixão trouxe medo ao coração dos discípulos, a incerteza sobre o futuro trouxe medo. Jesus manifesta a sua glória diante deles, com o seu corpo transfigurado, agora o corpo do Senhor vem revestido da glória celestial, e isso já vem como antecipação, não antegozo, vai dizer o catecismo, contemplado pelos discípulos. Desse modo, o Senhor, fazendo ver a certeza da glória, procura dissipar o peso da dúvida sobre o futuro na vida dos discípulos. E olha, meus irmãos, quantos são os santos e santas de Deus que nós veneramos e às vezes ignoramos que se estamos venerando um santo é porque tem diante de nós um testemunho explícito da glória de Deus, que a vida após a morte é bendita e é gloriosa para quem permanece no Senhor. E por que esse medo da morte ainda assola o teu coração? Você que é devoto da Virgem Maria, você que é devoto de São José, você que é devoto de Santa Rita de Cássia. Todos eles estão por nós como intercessores na glória dos céus e são um testemunho evidentíssimo de que a morte não é para lhe causar medo.
e esse medo passar a dominar o seu coração. Porque eles são um testemunho evidentíssimo. Se você diz, muitas vezes, Nossa Senhora, já ouvi umas preces, já fiz meu pedido para Santa Rita já atendeu meu pedido mais de uma vez. Nós estamos aí diante de uma certeza. O Senhor permite que você tenha essa experiência concreta a respeito da vida dos santos na glória dos céus, para que não sinta medo de enfrentar os desafios de morte que vão aparecer na sua vida e, finalmente, o dia em que deixaremos esse mundo e nos uniremos aos santos e santas na glória dos céus. Ele nos entrega essa certeza para curar o medo do nosso coração. Então o medo existe, mas existe também a medicina. Faça bom uso dela para que esse medo se extinga, para que esse medo febril não venha dispersar os seus passos hoje, porque a morte pertence a Nosso Senhor, ela está no seu tempo, ela tem o seu tempo justo em nossa vida, nem mais nem menos, pertence ao Senhor. E eu tenho várias certezas que me acompanham nessa vida a respeito da vida que me espera, da vida para a qual eu estou chamado. E isso cura o medo do meu coração, se eu tomo comigo nos momentos em que o meu coração se agita. Se eu faço memória e volto a dizer uma e outra vez, é assim que o meu Senhor me ama. Dessa forma o Senhor se manifesta transfigurado aos discípulos para poder curar o medo de seus corações, para poder extinguir o medo de seus corações a respeito da paixão. É claro que depois eles ainda vão enfrentar toda a realidade da paixão, mas era preciso, naquele momento, para que eles subissem junto com o Senhor para Jerusalém, era preciso que eles tivessem esse amparo da graça de Deus, para que fossem fortes e para que ficassem firmes no Senhor, a fim de que se completasse não apenas a revelação, mas a plenitude do conhecimento da fé no coração de cada um deles. Como é bonito, né? Mais uma vez estamos nós aqui à sombra das colunas, aprendendo, e não apenas aprendendo no sentido de ter um novo conhecimento, mas olhando a nossa vida no testemunho ao lado dos apóstolos, né? Olha que graça! A nossa meditação nos coloca junto com eles no Monte Tabor, mas olhando para a nossa vida, né? Olhando para a nossa história hoje. O Catecismo da Igreja Católica nos fala sobre a transfiguração no número 554 ao número 556. O 555 é o número central. Eu vou ler para a gente poder acompanhar a beleza dessas páginas que nós temos no Catecismo da Igreja. A partir do dia em que Pedro confessou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Mestre então começou a explicar aos seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém e de sofrer, que tinha de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro rejeita este anúncio e os outros também não o entendem. É neste contexto que se situa o episódio misterioso da transfiguração do Senhor. No cume de uma alta montanha, perante 3 testemunhas por ele escolhidas, Pedro, Tiago e João. O rosto e as vestes de Jesus tornaram-se fulgurantes de luz. Moisés e Elias apareceram e falaram da sua morte que ia consumar-se em Jerusalém. Uma nuvem também os envolveu e uma voz do céu disse: Este é meu filho muito amado, escutai-o. Bom, por um momento, Jesus mostra a sua glória divina diante dos discípulos, confirmando assim a confissão feita por São Pedro. Olha que lindo, meus irmãos. Agora, esse é o número 55. Mostra também que
para entrar na sua glória, tem de passar pela cruz em Jerusalém. Moisés e Elias tinham visto a glória de Deus sobre uma montanha. Moisés, a lei. Elias, os profetas. Tinham anunciado os sofrimentos do Messias no caminho da cruz. A paixão de Jesus é da vontade do Pai pela salvação dos homens. O Filho age como o servo de Deus. A nuvem indica para nós a presença do Espírito Santo. Apareceu toda a Trindade desse modo: Pai na voz, o Filho na humanidade e o Espírito Santo na nuvem luminosa. Assim escreve São Tomás de Aquino. Transfiguraste sobre a montanha, e na medida em que disso eram capazes, os teus discípulos contemplaram a tua glória, ó Cristo, ó Deus, para que quando te vissem crucificado, compreendesse que a tua paixão era voluntária e anunciassem ao mundo que tu és verdadeiramente a irradiação do Pai. No limiar da vida pública, o batismo; no limiar da Páscoa, a transfiguração. Pelo batismo de Jesus, foi declarado o mistério da nossa primeira regeneração, o nosso batismo. E a transfiguração é o sacramento da nossa segunda regeneração. A nossa própria ressurreição se revela no anúncio da transfiguração. Desde agora nós participamos da ressurreição do Senhor pelo Espírito Santo, que atua nos sacramentos da Igreja, que é seu corpo místico. A transfiguração dá-nos, então, um antegozo daquela vinda gloriosa de Cristo, que está vivo nos sacramentos por nós. Mas lembra-nos também que temos de passar por muitas tribulações para entrar no reino dos céus. Que ainda estamos no nosso caminho rumo a Jerusalém e que Cristo está conosco, manifestando a sua glória nos sacramentos, para que nós possamos caminhar com firme fé o itinerário do Senhor para Jerusalém celeste. Olha que lindo, meus irmãos. Não é verdade? Belíssimas essas palavras do Catecismo. E no final, então, o Catecismo faz esse paralelo entre o batismo como o sinal que marca, no limiar da vida pública de Jesus, ou seja, no início da vida pública, o batismo, que é o grande sinal para o início dessa vida pública. E agora, no limiar da paixão, ou seja, da sua subida para Jerusalém, a transfiguração como grande sinal. E depois ele vai dizer, percebam, a primeira e a segunda regeneração, e ele diz, bom, assim também Cristo está presente nos sacramentos e manifesta a sua glória no seio de sua igreja, transfigurada por seu amor continuamente. E aí ele diz, bom, vejam, o caminho para Jerusalém celeste passa ainda pelo caminho de Jerusalém, ou seja, o caminho da paixão na nossa vida. Ainda estamos caminhando nessa vida para entregarmos a nossa vida voluntariamente à morte por amor. Assim como Jesus voluntariamente caminhou para Jerusalém e entregou sua vida por amor dos homens, por amor a Deus, em favor da salvação dos homens, também nós estamos vivendo essa vida, estamos caminhando para entregar a nossa vida por amor, para fazer exatamente o que disse ontem a liturgia, fazer dela um dom, perdê-la por amor, entregá-la voluntariamente, para entrarmos com Ele, não na Jerusalém terrestre, mas agora na Jerusalém celeste. E então, por último, o Catecismo diz, bom, nesse caminho, não meça esforços de olhar sempre Cristo transfigurado no seio da sua igreja e de buscá-lo com sua glória nos sacramentos, a fim de que também nós sejamos transfigurados pela ação do Espírito Santo e possamos caminhar firmes nesse itinerário da vida.
Oh, meu irmão e minha irmã, que maravilha, né? E tudo isso acontecendo no primeiro sábado do mês, tudo isso sendo meditado no primeiro sábado do mês, sábado em que recordamos o Imaculado Coração de Maria, que se abre por nós, que nos ampara. Olha, e mais um sinal, digamos assim, da transfiguração em nosso favor. Eis que a nossa Santíssima Mãe e Rainha nos abraça e nos conduz nesse caminho. Vem ficar conosco, se levanta por nós e se colocando ao nosso lado e junto de seu Filho, cuida para que não faltem na nossa vida os sinais e as graças necessárias para que não perdamos de foco a sua glória e recordemos sempre dela e olhando firmes para os sinais da glória de Deus, de peito aberto, enfrentemos os desafios que surgem nesse caminho para Jerusalém Celeste na hora de entregar a nossa vida. E desse modo, com alegria, possamos, dia a dia, entregar a nossa história, a nossa vida nas mãos do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja, Rainha do Imaculado Coração, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.